Petri desafia Thiago Santinelli após ter sido citado no podcast Três Irmãos. Bora ver? O próximo assunto é o seguinte: Thiago Santinelli falou de mim no podcast Três Irmãos. Nossa, ele tá bravo, né? É interessante. Eu tenho coisas pra falar. E é interessante. No mínimo interessante. Eu vou passar aqui o vídeo. Foi bem rápido. Foi bem curto. Eu lembro que a última treta que eu vi dele, eu achei ele um pouco assim estranho, né? Porque acho que foi o Cauê Moura que tinha falado dele no como que é o nome lá? Esqueci o nome agora. No Desce a Letra Show, né? Falando que dava o coisa da dúvida, o benefício da dúvida pra ele, sobre ele ser um nazista e tal, porque o Petri tinha uma tatuagem, né, de alguma coisa assim, eu não lembro exatamente como que era, e aí ele ficou tipo assim, não quero ser o benefício da dúvida, sabe? Eu achei muito estranho, mas vamos continuar. Nada demais, mas preste atenção. Você falou que não conversaria com enganadores, mas com pessoas enganadas você conversaria. Essa semana mesmo, eu conversei com um cara aqui, o episódio não foi ao ar, mas ele até comentou do seu nome no episódio. Quase tipo, tá, tô ligado quem é. Mas eu senti assim que talvez ele conversaria com você. Você conversaria com o Petri? Eita, o cara de Santinelli! Meu Deus. Então temos aqui uma cara de desgosto. Aprendi com metaforando. Analisar as coisas. Ó, cara de desgosto, pensamento profundo. Vamos ver aqui. Tivemos um pequeno sorriso. Por quê? Sabe por quê? Meu Deus. Meu Deus, velho. O Petri já provocando, né? Porque Metaforando e Thiago Santinelli são arqui-inimigos. Sabe que esse sorriso aqui é um sorriso de... Eu gosto desse cara, mas eu não posso gostar desse cara. Mano, isso aqui não é um sorriso. Porque eu sei que Santinelli é um old school full bag. Eu sei. Eu simplesmente sei. Mano, o que é outro school full bag? Vou pesquisar aqui. Old school full bag. Bolsa cheia. Eita, esqueci. Olha aqui. O que significa isso? Enfim. Vamos ver. Vamos ver a resposta. Cara, fora da câmera, sim. Fora da câmera, sim. Fora de câmera, sim. Tipo, é aquele lance do tá disposto a dialogar, né? Pra saber como essa pessoa está. Porque a imagem que eu tenho de quando eu conheci é um bagulho meio bizarro, assim. Mas peraí também, cara. Não é como se eu fosse o Pedrinho Matador também. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É assim que você percebe se você fez merda na sua carreira. Quando as pessoas cogitam conversar contigo no mesmo tom que elas cogitam conversar com um homicida. É assim que você reavalia a sua carreira, você pensa, o que será que eu fiz de errado? Mas cara, peraí. É que assim, né? O Petri, ele tinha essa tal dessa tatuagem. Ele falou que apagou. E pelo visto apagou mesmo. Mas assim, esse cara, assim, ele tem um histórico difícil, né? Aparentemente. E ele meio que. Ele faz aquele podcast, né? Deixa eu ver aqui.
É que assim, né, mano, teve toda essa treta da tatuagem dele e tal, e o fato dele até agir meio que agressivamente quando as pessoas questionam isso, né? Sendo que o bagulho, mesmo que ele falou em outro vídeo, depois a gente pode até reagir dessa coisa da treta dele com o dessa letra, mas, tipo assim, ele, mano, foi mó, sabe, assim, chegou até um pouco a ser, na minha percepção, assim, agressivo, debochado, sabe? Então eu acho que tem um certo receio, assim, né? Então eu desconfiaria também se eu visse o Petri pra conversar com ele, assim, mano, na moral. Também não é assim. Tudo bem que. Tudo bem que o meu passado não é dos melhores. Mas assim, é claro que. Então, né? É justamente isso. Acho que muito você. Você olha pro Petri e vê esse cara super de direita e tal. Enfim, mesmo que pode ser que ele tenha mudado, que eu não sei, e que ele também não se deixa convencer por ninguém, né? Ele é do centro. Mas assim, o cara tem essas coisa meio estranha, né? Coisa boa não ia sair do início da minha carreira. Eu era um cara de 20 anos, trancado no quarto, com a vitamina D de um cadáver. Não, até porque o Petri, ele nunca, pelo que eu acompanhei de todas essas tretas até agora, o Petri, ele nunca foi um cara assim que se deu o braço a torcer. Sabe? Tipo, eu estava errado, e gente, perdão e tal, desculpa, pedindo desculpa de uma forma muito sincera e tal, principalmente sobre essa coisa da tatuagem, né? Que ele explicou e tudo mais, mas ainda assim não foi uma coisa tipo, eu vou esclarecer, isso era uma coisa, agora é outra, e tipo, gente, desculpa, não tinha isso, sabe? Não, ele sempre foi meio, né? Gosta de causar e tal, umas tretinhas aí, então. Eu me alimentava de lasanha congelada e ausência paterna. Aí você me dá o microfone e a internet. E você acha que vai acontecer o quê? Um discurso do Martin Luther King? É isso que vai acontecer? É claro que não. O que essa boca vai falar nesse microfone e vai postar na internet vai ser algo parecido com mulher devia ficar na cozinha. Vai ser uma coisa parecida com isso. Mas assim, eu sei que todo mundo teve a sua fase. Você tá perdido, você tá tentando se comunicar, e você acha que tem assim, ideias incríveis e vai ser tudo engraçado. E se o tempo passa e você vê, não era tão legal assim. Mas quantos anos será que o Petri tem agora? Vamos ver. Tá, ó, ele começou a gravar em 2012. Se ele começou a gravar em 2012 com 20 anos mais ou menos, né, que ele tá falando, agora ele tem 33, né? Na moral, assim, tudo bem, eram outros tempos e tudo, mas ainda assim, né, 20 anos, você já tem uma certa ideia das coisas, né? Ou pelo menos deveria ter. Tudo bem que nem todo mundo é igual, nem todo mundo precisa, entre aspas, evoluir do mesmo jeito, mas bora lá. E se eu ajustar isso aqui, e se eu estudar isso aqui, quem sabe eu não melhoro. E assim, tudo bem que eu tatuei Proud Boys e depois apaguei. É isso, né? É essa tatuagem que eu tava falando. Mas também não é como se eu tivesse feito uma série de tweets sobre judeus no Twitter, óbvio. Sim, todo mundo tem os seus problemas. É tirado de contexto, tirado de contexto, mas... Mesmo fora de contexto, hoje em dia você pensaria uma maneira melhor de escrever aquilo.
Eu fico, cara, cara, a esquerda me trata como se eu fosse o goleiro Bruno tentando adotar um cachorro. E aí você fica, mas que eu fiz? Então, eu matei alguém, eu persegui alguém, que eu falei coisas não muito bem formuladas e não muito bem ditas quando eu tinha a vitamina D de um cadáver. Tá. Eu acho que de fato, assim, as pessoas têm que ter esse direito de errar e poder acertar depois, né? Mas também é difícil. Eu acho que a gente criou, nós da esquerda, criamos uma casca, assim, grossa para lidar com essas pessoas, porque a gente sabe muito bem o que rolou quando a direita, e tipo assim, todo o alavanque que a internet deu para sujeito como o Bolsonaro, por exemplo, né? Passando o dia inteiro num quarto. Óbvio que isso ia acontecer, cara. E para discursos, né, como esse também, não só para levantar uma figura política como o Bolsonaro, mas eu não sei, mano, eu tô ficando maluca, porque eu achei que ele tinha um podcast que ele entrevistava pessoas, mas aparentemente era o Inteligência Limitada e eu tô ficando meio dodói aqui. Mas, enfim, né, mas depois também o pessoal da esquerda já foi no Inteligência Limitada também, e o Inteligência Limitada continua lá entrevistando várias pessoas de esquerda, de direita, tipo o Renan Bolsonaro, se eu não me engano, o filho do Bolsonaro. Entendeu, cara? É muito estranho. Vamos ver o resto aqui. Mas aí vem muita gente falando pra mim, muito amigo, muita gente chegando, falando, ô, mano lá, ele não é mais daquele jeito, não sei Já o quê. falaram. Cara, eu me sinto uma onça que matou 7 crianças num zoológico. Mano, mas não é que você é uma onça que matou 7. Mano, não. Tipo assim, você, cara, tinha uma tatuagem de um grupo nazista que, tipo, apoiava o nazismo. E aí fica complicado mesmo, né? É tipo assim, o Monark, mano, que defendeu o nazismo lá no podcast dele aberto pra todo mundo. Aí você fica tipo assim, mano, dá pra conversar com essa pessoa? Sabe? E agora as pessoas estão estudando se ele pode voltar ou não a conviver em sociedade. Calma, cara. Calma, cara. Relaxa. Vocês estão se levando muito a sério, cara. Tá tudo muito... E aí, você conversaria com o Petri? Só fora das câmeras, cara. Eu preciso saber se ele se arrependeu de ter jogado a sobrinha dele numa prensa de moecana. Eu preciso saber disso antes, cara. Você conversaria com o Petri? Eu preciso... Cara, é isso. É isso. Não é colocar a prima, né? Tá fazendo aqui uma alusão ao Pedrinho Matador, mas não é uma questão disso. Não é por isso. Tipo, que tipo de discurso você andou propagando? Beleza, você falou isso quando você tinha 20 anos de idade, que as mulheres deviam ficar na cozinha, sei lá o quê. Mas, cara, isso impacta as pessoas de fato. E aí você pensa, tipo, eu sou um cara, ou sou uma mina, enfim, que tá tentando, né? é, Ajudar as pessoas de alguma forma a poderem se libertar de muitas amarras, né? Tipo assim, o patriarcado, enfim. E de, tipo assim, querer que as mulheres, por exemplo, tenham direito a fazer outras coisas. E aí você fica reforçando esse discurso, né? Para as pessoas. E as mulheres vêm também, né? E meio que compram isso. Então, as coisas que a gente fala na internet têm impacto. Preciso ver antes, cara. Se ele se arrependeu dos crimes que ele cometeu. Eu preciso saber se ele realmente acha que ele errou quando ele degolou aquele Yorkshire e postou na internet. Preciso ver isso. Cara, eu acho que não faz sentido nenhum essa análise. Assim, tá, pode ser, não sei. Talvez vocês me contem aqui no comentário o que vocês acham. Thiago Santinelli tá exagerando? Porque, assim, mesmo que ele não tenha feito uma atrocidade dessa, que ele tá comentando aqui no vídeo, né? É,
Mas é isso, aquilo que eu falei pra vocês antes. E também, mano, muitas vezes a gente tem princípios e que é difícil a gente conversar com pessoas que a gente considera que ferem esses princípios, né? Então, assim, e também existe uma questão da imagem. Você vai chegar ali, né, falando com o Petri ali, o Thiago Santinelli, que tem uma base de esquerda, vai falar com o Petri, tipo assim, na maior simpatia, na maior paz, sabe? Como se ele estivesse aprovando o Petri. Tipo assim, e sem saber necessariamente se realmente, de fato, esse cara, ele mudou de opinião. Calma, cara. Todo mundo se expressou mal. Todo mundo falou merda. Todo mundo... Você, Cauê Moura. Você pega todo mundo da esquerda. Você pega tweets antigos, coisas que falaram no passado. E assim... Mas você vê, né, a diferença. O Cauê Moura, ele era de direita também. Beleza, ninguém precisa virar de esquerda pra, tipo assim, ser uma pessoa, né? Mas o Thiago não. O Cauê, ele veio, ele mudou o pensamento dele, percebeu que ele tava fazendo merda e ele se retratou publicamente. Eu nunca vi o Petri fazendo isso. Tipo assim, beleza, eu não acompanho nada direito dele. Mas eu nunca vi ele, tipo, falando assim, não, mano, então, hoje eu penso que as mulheres têm direitos, sabe? Sei lá, alguma coisa assim. Ou eu tô aqui pra defender os direitos das mulheres, sabe? Não, eu nunca vi nada assim surgindo do Petri. Então, também tem isso, né? Porque o Cauê Moura era uma pessoa e agora ele é completamente diferente. Eu vou te falar, eu nunca embarquei nesses cancelamentos, até mesmo contra esses caras. Por mais que o meu públicozinho, que na época era essa merda doentia de direita, me forçasse, eu nunca embarquei nessas. Quando desenterraram a piada do Cauê Moura, quando pegaram E qual que é agora o seu público? um tweet dele falando de judeu, eu nunca embarquei. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Cara, todo mundo que tentou trabalhar com comédia e comunicação e se expôs na internet a partir dos anos 2010, 11, 12, 13, com certeza vai ter falado coisas muito absurdas. Com certeza, ninguém tá livre disso. Então principalmente o cancelamento dele, quando pegaram aqueles... Sim, mas a gente... Enfim. tweets falando de judeu. Eu fiquei, cara, pelo amor de Deus, cara. Só que o que me incomoda, eu vou te falar o que me incomoda desses esquerdistas, é que quando eles são pegos em alguma merda dessas, eles falam que os bolsonaristas estão tirando de contexto porque eles querem acabar comigo e eles não têm condições, eles têm que tirar coisa de contexto. Cara, eu não vi o Thiago Santinelli falando isso, não. Eu não vi ele falando isso, não. Tipo assim, primeiro que o pessoal da direita realmente tem uma grande dificuldade em debater com fatos e com argumentos lógicos. Mas o Thiago, ele fez um vídeo grandão, expondo e lendo todos os tweets que estavam acusando ele e colocando ali o contexto que eles estavam, de fato, porque eles realmente tiraram de contexto. E assim, muita coisa que o Thiago Santinelli falou realmente não era legal, talvez realmente não fosse bom ter falado aquilo daquela forma. Mas ele foi lá, sentou, explicou, pediu desculpa, falou, gente, eu realmente cheguei em um momento que eu acreditava que eu era machista, sei lá, que eu não... Entende? E aí ele veio e falou, olha, me desculpa, sabe? E agora, sim, o Petri, eu não posso falar, porque eu não acompanho muito. Isso é coisa dos direitistas. Só fala, eu tuitei essas merdas aí porque eu era um aspirante a comediante, eu achei que ia ser super engraçadão. E não foi. Pronto. Acabou. Mas ele fez isso, de certa forma. Ele fez um vídeo falando, gente, olha, realmente, tem algumas coisas que estão fora de contexto, outras eu realmente falei, e eu estou me redimindo aqui, eu estou tentando me redimir. E eu mudei, eu penso diferente hoje. Mas esse é o ponto bom de você se envolver em política, porque você sempre tem alguém pra culpar. Eu não tenho ninguém pra culpar quando pegam coisa do Proud Boy, quando o Dom Sandro
desenterrou uma piada minha sobre a Boate Kiss, tentou me cancelar. O que eu vou falar? Esses esquerdistas, esses caras... Não, fiz, eu achei que ia ser engraçado e não foi. Acabou. Eu tinha 24 anos. A minha alimentação era nuggets. Eu via só um... Olha, eu acho que isso não é desculpa pra ninguém, mano. Eu tenho 26 anos. Eu tenho noção faz um tempo. Beleza que eu não sou parâmetro pra ninguém, né? Mas assim, quando a gente chega numa certa idade, a gente começa a ter uma certa noção das coisas. Eu não me alimento também assim. Eu não tomo muito sol também. E é isso, eu tô vivendo. Não tô falando merda na internet. Pelo menos não desse tipo, né? Tipo, ai, mulheres não são pessoas, não devem ter direitos. Enfim, não sei se ele falou isso de fato ou como que ele falou isso, mas pelo que ele tinha falado, né, sobre o que ele tava falando, que mulher devia ficar na cozinha, eu tô supondo que ele defendia coisas assim, mas é só um supondo. Menos tempo que um islandês e eu tinha um microfone. Não, e eu descobri Anthony Jeselnik. Essa é a equação. E eu pensei, eu vou fazer isso. Deve ser fácil, é só você fazer e vai dar tudo certo. Não, aí você percebe, cara, eu tenho que calar minha boca, eu tenho que trabalhar, eu tenho que aprender a escrever, eu tenho que me expor à sociedade, eu tenho que apresentar essas ideias num bar, num teatro, eu tenho que fazer um open mic, eu preciso ver como é que as minhas ideias impactam o mundo. Pra receber o feedback e ajustar, porque a minha intenção, no fim das contas, é fazer as pessoas rirem. Só que quando você é um jovem, você tá no quarto. Não, realmente, tipo assim, se você... Eu vou dar um braço torcer agora pro Petri, porque, tipo assim, se você vive nesse isolamento e conhece umas ideias ali meio esquisitas, às vezes você acaba caindo nisso, e fazendo merda, etc e tal. Porque eu mesmo, claro que eu já tive o meu lado direitista da vida quando eu era adolescente. E você quer trabalhar com comédia, entretenimento, e você quer ser o radicalzão, você quer fazer humor negro, você quer ser o doidão? Você vai falar um monte de coisa, que depois você vai ficar... Tomara que nunca descubram isso. E um dia descobrem, porque você ficou grande demais. E você conquistou inimigos e as pessoas querem te destruir. Daqui, falar que foram os bolsonaristas, fica... Tá, cara. Sabe por quê? Porque aí... É que nem quando algum ator da Globo é pego cheirando pó ou comendo travesti. Por que eles não falam? Eu cheiro pó e como travesti. E aí, cara? Como eu quero que isso aconteça, cara? O próprio Santinelli e o Danilo Gentili ficaram se jogando um no outro a pecha de ser cheirador de cocaína. E eu fiquei em casa pensando, cara, qual que é o problema? Por que vocês não... Fala que você cheira, mesmo que você não cheire. Mesmo que você não cheire, fala que você cheira todo... É que assim, mano, né? Essa droga é triste. É pesada. E como eu conheço o Thiago, né? Assim, eu sei que muitas vezes ele tem uma visão muito parecida com a minha, assim, sobre pó, né? Porque essa droga é uma droga que causa muito dano na vida das pessoas. Enfim, é uma droga extremamente viciante. E que você também, né? E não só isso, né? Quem usa esse tipo de droga fica num estado, assim, né? Muito se achando. Enfim, não sei se é isso o motivo do Thiago, mas é difícil defender. Não que não devesse ser legalizado, mas enfim. Todos os dias. Sabe o que eu acusar vocês de cheirar pó? Você fala, eu cheiro pó, e aí, cara? Eu cheiro pó e é por isso que eu tô te refutando 7 horas seguidas. Entendeu, Santinelli? Quando o Danilo Gentili te acusou de ser cheirador, você fala, e é por isso que eu tô vencendo essa briga. E porque você venceu. Você venceu, desculpa. Gentili é brother, eu tô sempre no my fucking, mas... Eu não posso fazer nada, cara. Eu não posso fazer nada. Ele venceu. Cara, talvez seja justamente por isso, por vocês ser seu brother aí do Gentili, que o Thiago talvez não queira falar com você. Porque eu entendo que o que o Thiago fala, mano, o que o Thiago, pra minha percepção, tá certo, é que o Gentili é um cara antiético. Tá defendendo aí fazer comédia do jeito que quiser, e pipipi, bababó, vamos xingar negro, vamos, né? Maravilhoso, né? Então, assim... Aí você quer que o cara seja seu brother também, seu amigão.
Ele venceu. Não tem o que fazer, ele venceu, tá? Ele venceu. Mas é isso que eu tô te falando, cara. Ou por que o Gentili não fala? É o cheiro pó, cara. E aí? Eu cheiro pó. Ah, mas que aí os evangélicos não vão gostar. Mas foda-se os evangélicos também. O que as pessoas não falam? Fala! Pois é justamente isso, né, que ele não quer, porque quem ele quer agradar, né, o Gentili, quem ele tá do lado, né, é justamente dessa classe dominante que ele está submetido. E ele vai falar que ele não está submetido, que ele não é refém de nenhuma ideologia, né, mas ele trabalha no SBT, no canal de família, né? Ele vai lá e faz suas piadinhas, o povo brasileiro adora ele. Então, realmente, né? Como é que ele vai falar que ele cheira pó? Fala, cara, você é um comediante, fala. Porque aí falam das amarras, supostas amarras do Thiago, porque ele é um cara de esquerda e ele é militante também. Mas aí o cara que tem ali sua. Tá aqui, ó, juntinho com a direita e com toda essa ideologia conservadora, aí não. Aí ele não, ele é livre, libertário. Uhul. Você que é um baita do cheirador. Sou mesmo. Acabou. E você que dá o cu pra travesti. Dou. E aí? E agora, cara? E você que tatuou Proud Boy. Tatuei. E foi uma merda e eu já paguei. E aí, cara? E agora, cara? E você que fez piada da Body Kiss. Fiz. E aí, cara? E aí? Todo mundo já fez um monte de merda. Ao ponto de ser incrível você falar que você faz merdas que você não faz. Então, tuitei sobre judeu. Achei que ia ser engraçado. Eu desenhei uma suástica no caderno do meu colega que era judeu e eu achei que ia ser engraçado. Agora eu olho pra trás e vejo que não era. Acabou, cara. Acabou, cara. Acabou. E às vezes o teu amigo judeu até achou engraçado. Ele chegou em casa pra fazer o tema e ele abriu o caderno de uma baita suástica. E ele pensou, que Santinelli é foda, cara. Esse cara vai ser um bom comediante quando ele crescer. Esse cara ele tem o que é necessário. Um dia ele vai evoluir. E ele vai ser Gente, não, isso aqui foi péssimo. um cara bom. Ah, não sei, cara. Você tá entendendo? Veja só. Não, tipo assim, mano, eu até entendo você ali no seu momento juvenil e tal. Porque quando a gente é jovem, mano, eu lembro que eu não entendia direito. Tipo, falavam de nazismo na escola e eu, tipo, ficava. Eu não entendia direito o que era aquilo hoje em dia, né? Mas, velho, eu entendo todo o peso, o genocídio e tal. Mas na época, quando tinha, sei lá, 14, 15 anos, pra mim era só mais uma coisa da escola, entendeu? E, tipo assim, Mas se o cara é judeu, mano, será mesmo que ele não tem uma consciência maior sobre isso do que a gente? Porque, tipo assim, o cara sabe, né, o que aconteceu. Isso tá meio que na memória dessas pessoas. Então, eu acho que isso não. Se o Thiago Santinelli realmente fez isso, realmente não foi legal. E pronto. Pode ser que o amigo da Sanchada é engraçado, pode ser, mas eu acho que eu duvido muito. Eu acho que eu duvido. Só os duvido. tweets de Santinelli sobre judeus. Foda-se. Que isso que também aí a direita é uma hipocrisia do caralho. Porque parece que um grupo faz o que ele acha que é hipócrita só porque o outro fez primeiro. Então a direita é contra cancelar comediante, é a favor da piada, é contra o mimimi. E aí só porque o Santinelli, ele é cancelador, o direitista se torna cancelador só porque o Santinelli é cancelador. Então quando o direitista ele descobre piadas do Santinelli... Pois é, né? E não só com relação a isso, mas com relação a tudo. A tudo. Não é só com relação a essas piadas sem noção que o Santinelli fez em algum passado aí dele. Não é só isso. Aí, se você falar mal deles, o que eles vêm fazer? Vem querer te censurar também. Mas aí tá tudo bem, né, pra eles. E eu acho que, assim, a hipocrisia é muito grande justamente porque, também, como eu disse, eu acho que esses caras, eles têm amarras e eles ficam falando que eles não têm. Nenhuma. Sobre os judeus em tweets antigos, ele não vê isso como um fator pra ele passar a gostar do Santinelli. Ele vê isso... E não...
E não, sabe por quê? Não é por causa disso. É porque o Sentinelle tá fazendo alguma coisa, tá expondo muitas das nojeiras que acontecem nesses meios. E aí eles não querem que o Sentinelle faça isso. Porque não é proveitoso pra eles, não é benéfico pra eles, ou você acha que é? Aí o Sentinelle, ele passa a ser um alvo. E justamente o fato desses tweets serem tirados de contexto, porque eu acho que. Eu tô esquecendo quando que foi que isso aconteceu. Se foi quando ele teve a treta com o Metaforano, ou se foi depois, com alguma coisa de algum político. Eu não tô lembrando agora no momento. Mas, tipo assim, mano, eu lembro que isso aconteceu justamente no momento de enfrentamento que o Sentinel tava fazendo contra alguma pessoa, se eu não lembro quem que foi. Mas aí o que aconteceu? Eles pegaram e foram lá e tiraram de contexto justamente pra quê? Não foi só pra direita cancelar ele, mas foi pra tentar sujar a imagem dele com o público. E colocar ele como um cara ruim, como um cara hipócrita e tal. E foi um ataque, basicamente. Foi um ataque pra tentar desmoralizar o Thiago Sentinelli. Não foi só tipo, vamos cancelar o Thiago porque ele é cancelador. Eu acho que não é só isso. Como um fator para ele se tornar o que ele disse que ele odiava. Quer dizer, nunca é questão de princípio. É sempre questão de eu não gosto de você. Mas é porque essa galera não tem princípios. E só porque eu não gosto de você, eu me torno tudo que eu não gosto, que eu digo que é o que eu não gosto em você. Então, se eu não gosto de cancelador, eu te cancelo quando você me cancelar. Não, cara. Quando o cara te cancelar e ele for um cancelador, e você descobrir alguma coisa dele que é passivo de cancelamento, você finge que você se tornou fã dele a partir de agora. Você fala assim, cara, eu não gostava muito do Santinelli, aquele humor de esquerda, mas depois que eu vi os tweets dele sobre os judeus, eu vou ter que dar o braço a torcer, cara. Comprei ingresso pra gente ir amanhã no show dele. Não, mano, que bizarro isso, assim, porque aí você já pensa numa lógica muito esquisita, né? Tipo assim, vamos supor que aqueles tweets estivessem daquela forma, não estivessem tirados de contexto, né? O Sentinelle realmente falou que sei lá, não gosta de judeu. Não lembro como que eram os tweets também. Aí o cara vai lá e vira fã de um cara que tá falando isso. Se você é de direita mesmo, a favor da liberdade de expressão, anti-mimimi, aí você se torna cancelador só porque o outro é? Não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Vamos ver o resto aqui, cara. Você Já, várias pessoas. Peraí. Várias pessoas. Ele não é mais daquele jeito, não sei Já o quê. falaram isso pra você, já. Então, na minha analogia da onça, os amigos dele são vários instrutores do zoológico e ele é o dono do zoológico. E aí os instrutores do zoológico falam, não, cara, essa onça ela não morde mais criança, fica tranquilo, ela pode voltar pra cá, vai dar tudo certo. Mas vocês têm vários amigos. Quer dizer que eu queria muito conversar com essas pessoas, porque eu nem sei quem elas são. Eu queria muito que elas me falassem o que é não ser mais assim. Porque eu não falo mais de mulher, eu acerto mais as piadas, eu tento me comunicar melhor. O que é, cara? Ele não é mais assim como todo mundo não é mais do que era em 2013, 14, 15. Qual que é a surpresa de saber que uma pessoa em 2025 não é como ela era em 2014? Qual que é a surpresa? Qual que é a surpresa? Quando alguém fala assim, cara, ele não é mais quem ele era em 2013, 14, 15, você fala, óbvio. Eu nem sei para que caminho ele foi, mas é óbvio. É óbvio que ele não é mais o mesmo. Mas enfim, cara. Interessante. Várias pessoas. Várias pessoas. A gente tem amigos em comum, assim, também. Tá ligado? Eu acredito em mudança de pessoas. Mas eu preciso conversar. Cara, pera aí. Eu não sou o Pedrinho Matador, cara. Não é sobre ser o Pedrinho Matador. Não é sobre cometer um crime hediondo, sabe? É sobre você ter um posicionamento e espalhar isso pela internet como se isso não tivesse nenhum efeito na realidade. Como se você não... Ai, meu colar caiu. Como se você não acabasse
influenciando as pessoas a pensarem dessa forma. E tanto é que você acabou de admitir alguns minutos atrás que o seu público, ele era ruim. Mas que público que você tem hoje também? Aí eu já não sei, né? Mas as pessoas estão falando que você mudou. Agora, que nem eu falei, eu acho que o Cauê Moura é um grande exemplo de que é uma pessoa realmente repensar os seus posicionamentos. Porque hoje ele vem e fala, cara, eu mudei, eu não sou mais assim. Agora eu acredito em outra coisa, sabe? Calma aí. Eu só tinha um microfone, um quarto escuro e o Anthony Jeselnik no meu YouTube. Calma, cara. Olha o olhar do cara, parece que ele tá dando um depoimento na Record sobre um irmão dele que matou a mãe. E o Cabrini perguntou: e aí, você conversaria de novo com seu irmão que matou sua mãe? Ele: eu acredito na mudança das pessoas, cara. Eu realmente acredito, mas... Inclusive meus amigos mais próximos falam que o meu irmão, ele mudou. Ele se arrependeu de ter matado a minha mãe, a nossa mãe, né? Mas eu falaria com ele fora das câmeras, Cabrini. Eu sei que você quer fazer a gente conversar ao vivo aqui no SBT, mas primeiro eu preciso conversar com ele fora das câmeras. Eu preciso ver se ele realmente aceitou Jesus. E eu confio, porque eu acredito que as pessoas podem mudar. Conversar e ver. Tá ligado? Acompanhar essa pessoa de fato, e aí você consegue perceber assim, a pessoa realmente tá... Tá, mas peraí também, não é como se você fosse Deus. Eu preciso verificar antes se este cara mudou. E eu vou acompanhar de longe. Mas é claro, mano, é claro. Se você tá falando assim, mano, se eu me permito aproximar de alguém e eu sei que ela tem um histórico meio esquisito, você pensa, pô, eu vou ficar olhando pra ver, né, se a pessoa realmente apresenta algo diferente do que ela estava apresentando há 5 anos atrás. Então, assim, não é questão ou não de ser Deus, é questão de você ter um certo senso. Só pra conversar com uma pessoa, cara? Eu conversaria com uma pessoa que não mudou. Eu conversaria com uma pessoa que desde 2013 é a mesma pessoa. Foda-se. Que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso, cara? Mas enfim, interessante, vai. Tá com outra cabeça em relação às coisas, tá ligado? Não é nem sobre querer que a pessoa seja de esquerda, tá ligado? Tarde demais, eu já sou. Como é que você me fala isso só agora, cara? Eu me esforcei tanto nos últimos anos pra ser de esquerda, pra ser aceito por vocês, agora você fala que não é esse o ponto? Então, isso significa que eu posso continuar sendo de extrema direita? Não, porque ser de extrema-direita não é uma questão única exclusivamente de pensar uma economia, um modo de modificar a sociedade de formas diferentes de uma pessoa de esquerda. Tipo assim, você ser de extrema-direita é justamente você ser um reacionário. Porque eu acho que os nomes têm que ser dados. Eu ouvi isso falando uma vez sobre... as feministas radicais. Na verdade, elas não são feministas. Elas são trans excludentes. Então, assim, a gente tem que dar nome àquilo que elas são. Não é extrema-direita. É reacionarismo. É querer regredir. É querer que as transformações que ocorreram na sociedade parem, voltem e reprimir muitas coisas. Então, não é a mesma coisa. Ou, inclusive, né, ficar praticando muitas corrupções. Inclusive, né, a gente tá tendo nesse momento o nosso ex-presidente aí sendo julgado por tentar dar um golpe, né? Então, não é só sobre pensar diferente, é sobre você tentar aprovar, né, apoiar medidas como essa. Tô brincando, cara. Brincando. Vamos conversar, cara. O que você gosta de fazer? Você quer tomar um chopp? Vamos no Bate Delate. Que tal? Essa é uma boa, Sentinelle. Esse é um rolê que ninguém faz. Todo mundo se chama pra tomar chopp. Eu não bebo, que eu sou autista, você também é. Vamos no Bate Delate um dia de tarde. Eu quero ter essa conversa com o Thiago Sentinelle. No Bate de Latte, às 2 da tarde com o sol rachando. Porque uma conversa dessa, você imagina que vai ser uma coisa meio de filme no ar.
Que você vai virar um desenho preto e branco e você vai entrar num bar em 2D. E você vai virar um cartoon e você vai sentar numa mesa com uma luz de centro. E você vai pedir uma dose de whisky pro bartender. E aí o bartender vai perguntar: é só você hoje? E você fala: não. E aí ele pergunta: Gente, eu vou tem... pular um pouquinho, velho. E aí o Não bartender dá. fala: desenho no ar. E aí o leitor vira pra... Bom, galera, eu acho que é isso. Eu falei o que eu pensava, assim. Pode ser que eu esteja errada. Eu não entendo esse cara às vezes também. E eu acho que eu tenho já uma certa, né? É, enfim, né? Como muita gente, um certo ranço dele. E também porque, justamente, alguns dias atrás, eu vi o vídeo dele falando bem mal do Cauê Moura depois de uma frase dele. E aí isso me incomodou também, então pode só tá relacionado com isso. Mas eu acho que muitas das coisas que eu falei eu ainda mantenho, tá? E eu acho importante vocês deixarem um comentário aqui embaixo falando a opinião de vocês. Mas por hoje é isso. Eu vou me despedir por aqui. Um beijo, até a próxima. Deixe seu like, se inscreva no canal se você gostava desse conteúdo para você receber mais conteúdos como esse. Eu estou começando o meu canal no momento e agradeço demais a ajuda de vocês.